Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também conhecido como Fundo Eleitoral. É dele que os partidos políticos recebem recursos para investir nas campanhas. Criado pelas leis 13.487 e 13.488, ambas de 2017, ele se mantém com dinheiro do Tesouro Nacional e é disponibilizado até o primeiro dia útil do mês de junho do ano das eleições ao Tribunal Superior Eleitoral. É o TSE quem repassa os montantes às legendas. O fundo eleitoral ele é importante, ainda mais pela vedação ao financiamento de campanhas por verbas provenientes da iniciativa privada, de empresas, valendo destacar a questão da transparência. Uma vez utilizando a verba pública, os partidos têm o dever de prestar contas do uso daquele dinheiro, a sua destinação. As regras para a distribuição do Fundo Especial deste ano foram definidas com base na resolução do TSE 23.605 de 2019. Ela determina que os recursos sejam distribuídos em parcelas únicas aos diretórios nacionais dos partidos, como prevê a Lei das Eleições. Portanto, 2% do fundo eleitoral devem ser divididos de forma igualitária entre todos os partidos que tenham estatuto registrado no TSE. 35% divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, considerando o percentual de votos da última eleição geral. A maior parte, 48%, deve ser compartilhada entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares, e 15% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado Federal, também consideradas as legendas dos titulares. De acordo com a resolução, os partidos devem decidir a maneira como vão usar os recursos. Os critérios devem ser informados por meio eletrônico à presidência do TSE. Devem ser indicados ainda os dados bancários da conta corrente aberta exclusivamente em nome do Diretório Nacional do Partido Político para a movimentação dos recursos do fundo eleitoral. Só então os valores poderão ser liberados às legendas. Caso o partido não cumpra com todas as obrigações, o montante que seria destinado a ele deve retornar à conta do Tesouro Nacional por meio de uma guia de recolhimento da União. Outra novidade: os partidos políticos deverão aplicar pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral nas campanhas de candidatas. Essa regra vale apenas para as eleições gerais. Podendo ser mais, porque há necessidade de se observar a proporção de números de candidatas mulheres lançadas pelo partido ou coligação. Por exemplo, se o partido lançar 40% de mulheres ou 50%, há necessidade de a distribuição desse fundo internamente ocorrer nessa proporção, 40-50. O fundo eleitoral foi aprovado em 2017 pelo Congresso Nacional e utilizado pela primeira vez nas eleições gerais de 2018. Na ocasião, 1,7 bilhão de reais foram distribuídos aos diretórios nacionais de 34 das 35 legendas que tinham registro no TSE. Isso porque o Partido Novo preferiu não usar o valor. A prática será possível também nas eleições 2020, desde que seja comunicada ao TSE até o primeiro dia útil do mês de junho. O partido tem a liberdade, sim, de falar que não quer receber o fundo eleitoral. A única coisa que acontece é que o TSE vai pegar esse valor, que seria destinado a esse partido, e devolver ao Tesouro Nacional.